Always Goji, o Godzilla do Takashi Yamazaki, a primeira versão, foi claramente baseado em GMK, pegando o model e apenas o remodelando para fazer esta versão. Takashi Yamazaki planejou fazer esse Godzilla como apenas uma participação especial em outro filme. Takashi pensou que Godzilla poderia fazer essa participação especial para homenagear o monstro, mas essa versão não é tão conhecida pelas pessoas e muito menos amada. Bom, a Always Goji tem aparência bem semelhante, como eu já citei, como GMK. Ele tem olhos brancos, presas e bastantes dentes tortos, semelhantes a alguns crocodilos, placas dorsais brancas, garras dos pés brancas, uma longa cauda fina e comprida, e ele tem uma altura de prováveis 70 metros de altura. Mas, como eu não encontrei uma altura confiável para esta versão, é bem provável que ele tenha apenas 50 a 60 metros de altura. Mas não podemos negar que sua altura pode ser bem maior do que a gente está acostumado. Como eu não encontrei, e pensando nos prédios da época, a gente pode pensar que ele pode ter incríveis 60 metros de altura, já que foi feito no model de GMK e o próprio GMK tinha 60 metros. Então, provavelmente, a Always God tinha 60 metros de altura. Ele não mostrou alguns feitos, não mostrou fazer muita coisa, além de soltar um sopro atômico um pouco fino e quase embranquecido, é um tom azulado, mas bem fraco, que partiu a torre de Tóquio e assim acabou dando bastante discussões. Godzilla, nessa versão, tem os rugidos bem semelhantes à versão de 1998 misturado com a versão milênio do personagem. Acho que esse Godzilla não foi planejado para ter um rugido tão clássico, ou muito menos muito elaborado, claramente porque foi apenas uma participação especial. Esse Godzilla, muitos podem se perguntar se ele poderia ser um antagonista, um vilão, ou qual seria o papel dele. Bom, apesar de você talvez esteja bastante curioso, é bem provável que esta versão seja um inimigo, que talvez seja de outro universo. E vamos pensar o seguinte: se esse Godzilla tem olhos brancos e possivelmente tem características bem semelhantes ao de GMK, não é impossível de se pensar que esse não possa ser o próprio GMK que voltou da sua regeneração. Vale lembrar muito bem que o Godzilla de GMK ele voltou à vida. E você pode até pensar também, mas e a época do filme? E a época desse personagem? Por que ele apareceu naquele ambiente? Bom, como eu já falei, foi apenas uma participação especial. Então ele não é daquele universo. Sim, vamos pensar que esse universo do filme que ele aparece seja outro, de uma época mais decaída. Enquanto ele simplesmente meio que voltou no tempo e o seu universo real seja o de GMK. E não é tão maluco de se pensar que o GMK poderia ter voltado à vida, já que se ele realmente voltou, é bem provável que a gente viu que ele é bem possível de voltar, e é bem provavelmente que ele tem essa aparência aí, uma aparência mais medonha e assustadora, já que ele tá com mais raiva e com sede de vingança. Com certeza a gente sabe que o GMK pode ser considerado um Godzilla imortal, já que nem vivo ele tá. Ele é apenas almas de pessoas condenadas que não conseguiram descansar em paz. Então, pensando que a Always Goji seja o GMK revivido, seria interessante, já que tem bastante características pensando na linha claramente da história. Já que fora da história a gente sabe que foi meio que um copia e cola ali, ou melhor, uma homenagem, uma reutilização de design modificado. Mas na história podemos pensar claramente que passa a ser o próprio GMK que revoltou a vida no final do filme. Apesar disso, é questão de embasamento. Você pode ter sua própria ideia criativa e própria interpretação, já que, como a gente sabe, não temos uma história própria deste Godzilla. Tudo que a gente tem é apenas poucas informações. Enfim, vamos citar algumas coisinhas honrosas. Takashi Yamazaki sempre quis fazer um filme do Godzilla, mas ele nunca pensou que um dia conseguiria.
Ele foi o diretor que fez o Godzilla The Ride e o Godzilla de -1. Muitos se perguntam por que ele não reutilizou o visual de 2007 para fazer um novo Godzilla. Bom, talvez Takashi Yamazaki tenha pensado em fazer algumas coisinhas sim. Você, se viu o filme, já sabe o que eu estou falando. Ele reutilizou alguns aspectos do Godzilla GMK que ele também pegou em questão de aparência do seu próprio Godzilla quando ele fez a primeira versão do monstro. Então, não é à toa de se pensar que Godzilla -1 tem sim características desse Godzilla. Apesar disso, podemos ver que na cena final, ele meio que faz uma referência quando o Godzilla fica com praticamente os olhos brancos quando ele está quase morrendo. E acho que essa é uma referência bem interessante, vocês não acham? Bom, outra coisa que vale dizer é que todas as versões de Godzilla de Takashi Yamazaki têm placas dorsais extremamente grandes, independente da versão. Isso pode nos dizer que o diretor pode preferir essas versões de milênio do Godzilla em questão de placas dorsais, mas ele também considera as versões Heisei e as versões como, por exemplo, Shin Gojira, que é a parte da Konkaya. Eu acho que esse é o nome certo. Me desculpa se eu não estou falando o nome muito certo, mas eu acho que vocês entenderam. E ele se inspirou quando fez o -1 e botou essas características. Então, pensando nisso, não é surpresa de pensar que o diretor possa preferir algumas características em algumas versões e misturarem o próprio Godzilla. Só o -1 tem referências a praticamente uma porção de Godzillas antigos. Mas pensando que talvez tenhamos um Godzilla -1, 2 ou Godzilla -2, -2, seria interessante se ele reutilizasse ou pelo menos fizesse um design mais parecido com a versão de 2007. E ele se inspirou na versão GMK, já que é uma versão mais assustadora e bastante incrível do personagem. A Always Goji é uma versão que muitos não puderam ver seu real potencial e apenas uma participação especial do monstro. Aposto que você gostaria de ver esta versão nos dias modernos, não é mesmo? Me fale aqui embaixo, por favor. Outra coisa, em questão de tudo, a Always Goji poderia ser considerado o pai de todos os Goji. O melhor dizendo, o pai de todos seria o próprio Takashi Yamazaki. Vale algumas coisas dizer que o Takashi Yamazaki, o diretor, é o primeiro diretor que, até onde eu saiba, que tem 3 versões do monstro para se chamar de seu. Bom, vale dizer também que essa versão do monstro, eu acredito bastante que ele, no universo dele, causou muitas mortes e ele voltou dos mortos. A humanidade foi decaindo e esse Godzilla foi destruindo tudo e todos que via pela frente. Eu acredito muito nisso. Pois o Godzilla, nessa versão, acredito que se ele caso pensando que ele é como posso dizer, um retorno da versão GMK, vou de volta à vida, provavelmente ele ficou mais forte e mais poderoso. Vamos falar algumas características físicas. Esse Godzilla é um pouco mais magro do que os seus descendentes. Mais magro do que o Godzilla The Ride e um pouco menos parrudo do que o Godzilla do -1. Ele também tem dentes bem mais predominantes do que as versões que vemos agora, do que a versão The Ride e do que a versão -1. Ele tem tons mais brancos, bem mais claros, e suas placas dorsais são mais pontiagudas e mais espalhadas, um pouco semelhantes a de -1, mas também tem formas e traços diferentes no personagem e do próprio Godzilla The Ride também. A cabeça lembra um pouco a versão de The Ride, mas a boca, o olhar é totalmente diferente. Parece uma mistura de peixe morto com não sei o que. Quando eu digo isso eu falo um elogio, porque é bem assustador e bem maligno. Eu pessoalmente acho a versão GMK do Godzilla uma das melhores versões do personagem, apesar de eu achar seu filme um pouco arrastado. Enfim, Godzilla, a Always Goji, sem dúvida, é como se fosse o GMK 2.0, parando para pensar nisso. Mas eu acredito que seu sopro atômico, na cena que ele soltou, está mais enfraquecido. Por quê? Eu acredito que como ele retornou, sua energia não voltou totalmente e ele precisa mais tempo para
ter mais suas habilidades carregadas. Por isso, seu sopro atômico na cena que ele solta não é tão destrutivo como a versão de GMK, pensando como se fosse o mesmo personagem, só que retornando, como eu já falei, tá bom? Então, pensando nisso, provavelmente, como ele acabou de reencarnar, é provável que ele precise de um pouco de tempo para ter seu poder ao máximo. Claro, com novas habilidades, ele poderia destruir o Japão e muito mais. Mas o que aconteceu com ele nesse universo? Conseguiram destruí-lo? Conseguiram matá-lo? Bom, o filme não explica e nunca explicou. Nem o Takashi Yamazaki, nem outros produtores do próprio filme explicou o que aconteceu com esse Godzilla. É bem provável que ele voltou para o seu universo, já que é dito que esse Godzilla não faz parte da história, e sim é de uma outra história.